Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte em Números. Meu nome é Nivaldo. Essa gravação é feita no Instagram e depois já para o YouTube. E hoje, mais uma edição do nosso quadro Conectando Paixões. O convidado de hoje é meu amigo Dimitris Sigiannis, torcedor do São Paulo. Acho que acertei a pronúncia. Bem-vindo, Jimmy. Obrigado por aceitar o convite. Fala, Nivaldo, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Você acertou a pronúncia sim, muita gente aí não sabe pronunciar direito o meu nome, mas você foi 10, acertou aí. Valeu aí pelo convite, por você estar me convidando aí para esse papo. Vamos resenhar bastante aí sobre os confrontos de São Paulo Sport aí pela história. Vamos navegar um pouquinho aí na nostalgia aí de anos atrás. Beleza, eu vou começar com a pergunta que eu sempre faço quando eu chamo o torcedor de outro time aqui. Como você começou a torcer para o Tricolor Paulista? Cara, foi uma coisa meio aleatória, porque assim, eu comecei a ver futebol quando eu tinha meus 6, 7 anos, né, 2001, né, 2001, eu lembro mais de 2001 para frente, e a referência que eu usei para torcer para São Paulo não foi nem por influência de família, assim, meu primo é São Paulino e tal, mas não foi a principal influência para eu torcer para São Paulo foi quando eu vi o Rogério Ceni jogar, né? Em 2001 ele não tinha a história que ele construiu ao longo da carreira, mas como eu vi que ele era um goleiro que batia falta e tal, eu achei isso interessante e comecei a torcer. Então, isso foi uma das principais influências, assim. Lógico que tinha vizinho, que era São Paulino, que tentou influenciar e tal, mas a principal influência mesmo foi quando eu vi o Rogério Ceni jogar, né? Quando eu era bem pequeno, tinha meus 6, 7 anos, né? Tava 2001. Foi por aí. Rapaz, Éder, 39, 84, já chegou. Eita, vamos perder para São Paulo. Rapaz, vamos tentar falar o mínimo possível do momento atual do Que é esporte. isso? Que é isso, Éder? Falar para você, jogo contra esporte, contra Vasco, contra Ceará, contra times que estão brigando na parte de baixo da tabela, sempre são mais complicados para o São Paulo, porque são jogos que os times entram mais retrancados. O São Paulo tem essa dificuldade para enfrentar times mais defensivos. Então, cara, tem nada a ganho não. Eu espero que a gente ganhe de vocês, mas não tem nada a ganho. Tem muito campeonato pela frente aí, tem muito chão. Então, calma que tudo aí pode rolar. Vamos ver como os deuses do futebol reservam pra gente, né? Tá lembrando aqui que o esporte não tem sorte contra o São Paulo. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas antes, eu vou pedir a sua opinião, a sua visão, como torcedor do São Paulo, o que você acha sobre o esporte? O que você pensa, o que vem à sua cabeça quando falam do esporte? Qual a visão que você tem sobre o esporte? Cara, o esporte, eu sempre vi como um clube assim. Todos os clubes do Nordeste aqui, eles não têm a sua devida valorização pela mídia, né? Pela mídia local aqui de São Paulo, pela mídia brasileira no geral. Mas eu cresci, né? Eu peguei a minha adolescência, com o esporte ganhando a Copa do Brasil contra o Corinthians. Aliás, agradeço demais, comemorei muito esse título quando vocês ganharam do Corinthians. Fiquei feliz, assim, demais, porque os caras já estavam naquele clima de já ganhou, né? Eles tinham caído no ano anterior. Aí eles estavam na final da Copa do Brasil com vocês, eles acharam que já estava ganho aquela final, né? Principalmente por causa do primeiro jogo, foi 3-1 para eles. E aí, quando vocês fizeram 2-0 e ganharam a Copa do Brasil, virando aquele jogo, né? Virando na segunda partida, ganhando o jogo, aquilo foi sensacional. Então, eu sempre vi o esporte como um clube grande do Nordeste e sempre dando trabalho, né? Então, o futebol nordestino tem que ter, sim, uma valorização maior do que tem hoje, cara. Isso é fundamental. A mídia tem que, sim, trabalhar respeitar mais os clubes do Nordeste. Isso, para mim, é fundamental, porque o futebol brasileiro não é só região sul, região sudeste, entendeu? É Brasil todo. Então, os clubes do Nordeste sempre dão trabalho aí em brasileiro, em Copa do Brasil. O Sport disputou Libertadores também em 2009. Então, tem muita história aí. Eu vou falar agora a minha visão sobre o São Paulo. Não é puxação de saco. Você pode ver, esse é o 15º time que eu chamo aqui, São Paulo. Mas em nenhuma eu falei isso que eu vou falar, porque senão era mentira. Eu acho que o São Paulo é o maior clube do Brasil. Aí eu vou dizer por quê. Porque a distribuição dos títulos é feita ao longo da história. Tem um brasileiro nos anos 70, 77, tem brasileiro em 86, brasileiro em 91.
E tem aquele tri, né? 2006, 2007, 2008. 2006 a 2008, exatamente. 3 Libertadores com 3 Mundiais, só o São Paulo tem. Muita gente fala, ah, mas o Santos... Eu acho o Santos gigante também, mas a história do Santos é muito concentrada nos anos 60. Se você for ver 70, 80 e 90, eles não fizeram tanta história assim. De 2000 para cá, realmente eles voltaram a ficar nas cabeças. Mas na minha opinião, o São Paulo é o maior clube do Brasil, porque ele tem a distribuição pela história dos títulos e o único que jogou três mundiais e ganhou os 3 mundiais. E ganhou os 3, exatamente. No... Então, eu fico até lisonjeado de ouvir isso de um torcedor do esporte, de torcedores de outros times, né? Porque a gente, assim, tem muita dificuldade de ouvir isso de outros torcedores, né? Eu acho, assim, sem clubismo, que pela história, como você falou, eu concordo com você que o São Paulo é o maior clube do Brasil, principalmente em títulos, né? O São Paulo ganhou 3 Libertadores, ganhou 3 Mundiais aí ao longo da história. Os brasileiros na década de 70, 80, 90, né? 77, 86, 91. Os 3 brasileiros seguidos de pontos corridos que só o São Paulo conseguiu ganhar, né? Então, como você falou, apesar desse período de 2012 até agora, a gente está num jejum de títulos, né? Já faz 8 anos que a gente não ganha nem para o ímpar, né? Como a gente costuma brincar, né? Mas, cara, a história tá aí, a história fala por si só, né? Então, eu tive o privilégio de crescer, né, de acompanhar o São Paulo numa ascensão muito grande. Eu vi Paulista de 2005, Libertadores, Mundial, os 3 brasileiros. Então, assim, eu tive assim, na minha fase de crescimento, eu fui muito feliz, né? Pude tirar uma onda com a rapaziada da escola, com o pessoal daqui. Então, assim, eu não tenho do que reclamar. A história de São Paulo já fala por si só. Eu cresci num período de ascensão de São Paulo, depois começou esse período, né, meio conturbado. E estamos aí, vamos tentar ver se esse ano a gente quebra essa escrita negativa aí e conquiste pelo menos um dos 2 campeonatos, né, que São Paulo tá na briga aí. Mas pés no chão, que tem muito chão ainda para dezembro, para janeiro. Vamos ver o que o futuro nos reserva aí. Eu ia aproveitar um comentário final sobre isso, para você responder até uma pergunta minha, que é, apesar desses títulos todos, o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil. Mas também tem um asterisco aí, porque por muitos anos, quem disputava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil. E o São Paulo teve uma sequência de vários anos jogando a Libertadores. Então também deixou de disputar muitas vezes a Copa do Brasil. Mas esse ano, eu tô achando que tá com cara que vai sair esse primeiro título de São Paulo na Copa do Brasil. Você não acha, não? Tomara, irmão. Tomara. Porque, assim, é um título inédito, né? Como você mesmo falou, São Paulo é o único título, assim, grande que a gente não tem na nossa galeria, né? A gente tem vários campeonatos brasileiros, são 6, tem 3 Libertadores, 3 Mundiais. O pessoal fala, pô, o São Paulo não tem Copa do Brasil, não sei o que, para tentar tirar uma onda. Mas como você falou, o São Paulo por muitos anos disputou a Libertadores, não disputava a Copa do Brasil, né? Isso mudou em 2013, né? Quando a CBF fez essa junção, né? Dos times da Libertadores entrarem nas oitavas de final da competição. Então, cara, a gente está nessa semifinal e diferente de 2015, que a gente chegou na semifinal, a gente era zebra, né? Porque a gente pegou um time do Santos que estava muito mais organizado, acabamos perdendo os 2 jogos, assim, de 3-1, passeio do Santos nos 2 jogos. 2012, chegamos na semifinal, saímos pro Curitiba. Cara, esse ano eu acho que dá. Esse ano, tipo, você tem 4 times, que desses 4 times, 3 são bem favoritos para ganhar. O América corre por fora, mas o América já tirou Corinthians, já tirou Internacional, tirou Ponte Preta em fase anterior, tirou Ferroviária, tirou o Inter, né, nas quartas de final. Então, cara, mata-mata, a chance igual para os 4. Só que assim, se passar do Grêmio, vai com moral. Já vem com moral porque ganhou do Flamengo, né? Ganhamos os 2 jogos do Flamengo na Copa do Brasil, fizemos 4-1 neles, né? Essas 3 vitórias contra o Flamengo, esse mês de novembro foi muito mágico para o São Paulo. A gente não esperava, né? Até um mês atrás a gente queria expulsar, a gente não queria ver o Diniz nem pintado de ouro. Hoje a gente está aí com o time andando, né? Com o time disputando a ponta do Campeonato Brasileiro, chegando na frente na Copa do Brasil. Vamos ver o que o futuro reserva para a gente. Mas eu tenho
tô confiante e vamos ver o que acontece. Tomara que a gente passe do Grêmio e tenha um ano novo, né? Porque os jogos são dia 23 e 30 de dezembro. Se a gente passar, o ano novo vai ser mágico. Ed Krasovic mandou aqui, eu acho que é essa pronúncia, mandou aqui um fora Jimmy na mensagem. O Ed é meu fã número 1, esse cara aí, meu parceiraço, abraço aí pro Ed. Tamo junto, viu, Ed? Meu fã aí, vou te dar um autógrafo depois, meu parceiro. Beleza. E Madureira, meu amigo torcedor do Botafogo, que participou do Fanáticos 3, tá pedindo para participar, eu vou chamar. Agora, futuramente, né? Eu tô terminando os times, depois eu volto a repetir, né? Que eu já chamei Calipo para falar aqui do Botafogo. Mas agora eu queria saber de você, quando você pensa no esporte, quais são os 3 primeiros jogadores que vem na sua cabeça? Cara, não tem como, assim, você diz no geral ou você diz que jogou aqui no São Paulo? Não, no geral. Pensou no No esporte, geral, vem esse cara. não tem como não falar no Magrão, né? Que é um goleiro que jogou por muitos anos no esporte, né? Que acho que, se eu não me engano, ele estava naquele título de 2008, me corrija se eu estiver errado. Tava, né? Pegou muito na final. Então, pegou demais na final, jogou por mais de 10 anos aí no esporte, fez história, né? Apesar dele ter saído assim de uma maneira meio conturbada, né? O Diego Souza, né? O Diego Souza, que é um cara que fez muita história no esporte, apesar de eu ter um pouco de raiva dele, né? Inclusive por causa de 2012, né? Não vou nem comentar aqui, né? O que ele fez. Coronavírus, inclusive, é culpa do Diego Souza, vamos deixar claro aqui. Eu acho que os 3 não gols mais famosos do mundo são aquela tentativa do meio-campo de Pelé, aquele drible de corpo que chutou para fora e essa defesa de Cássio na Libertadores, velho. Não, cara, esse jogo da Libertadores que ele perdeu um gol na cara, o que está acontecendo com o mundo hoje é tudo culpa do Diego Souza. Ponto. No coronavírus não existisse, o Diego Souza faz aquele gol, isso é fato, né? Mas deixando as brincadeiras de lá, tem o Magrão, tem o Diego Souza, o Richelli é um cara que eu acho que representa, sério? assim, eu acho porque assim, pelas entrevistas dele, eu sempre achei ele, assim, não com a bola no pé, mas assim, é um cara que sempre que dava entrevista, ele mostrava, assim, paixão pelo esporte e tal, então coloco esses 3 aí. Beleza. Felipe do Fanático Bahia tá dizendo aqui, Magrão é ex-ídolo. Rapaz, não é ex-ídolo não. Não é ex-ídolo não. Mas, na minha opinião, ele caiu alguns degraus ali no ranking, né? Depois da forma como ele saiu. Mas ainda é um dos maiores ídolos, sem dúvida. Richelli, que eu achei um pouco estranho. Diego Souza, eu acho que tem muita identificação. É o maior artilheiro do esporte na história do Brasileirão. Outro que eu lembrei agora, o Carlinhos Bala, cara. Sim. Carlinhos Bala, eu tava quase esquecendo dele. Carlinhos Bala que fez história em vários clubes do futebol pernambucano. Pô, o Carlinhos Bala não tem como você falar de esporte e não falar do Carlinhos Bala. Até peço desculpa por essa heresia aí, não, né? Aí, pronto, agora ficou melhor. Aí Bala eu o Carlinhos Bala, mas o Carlinhos Bala é um cara que ele chegou, né? Eu, inclusive, lembro muito daquele jogo da final da Copa do Brasil, que foi 3-1. Fez o gol, né? Que tinha o peso do gol fora de casa antes, hoje que não tem mais na Copa do Brasil. Ele até falou na entrevista: pô, esse foi o gol do título, Sim. Foi o gol do título. Ele estava certo, que o Sport fez 2-0 e esse gol foi fundamental, né, pro Sport se sagrar campeão da Copa do Brasil. E na final, no jogo do título, 2-0 aqui, a atuação de Carlinhos Bala é uma coisa impressionante. Eu acho que ele correu 20 quilômetros naquele jogo, porque ele ajudava na defesa, fez gol, desarmava no meio campo. Foi um absurdo o que ele correu ali, o que ele deu de sangue ali. Eu gostei mais de Carlinhos Bala aí. Ficou melhor agora. Então, eu tava até pensando, pô, tô esquecendo de alguém, cara. É porque o Richelli eu lembrava das entrevistas, inclusive teve um Palmeiras e Sport no Allianz Parque que ele deu uma puta bronca na arbitragem depois no Mina com o braço assim, Mina tava com o braço assim e o juiz não deu pênalti. Então. E aí você lembrando das entrevistas e tal, mas o Carlinhos Bala fez história em vários clubes do futebol pernambucano e para mim, que eu vejo de fora, né, foi um dos principais nomes aí do esporte, né, nessa década de 2000, né?
Foi sensacional esse cara. E também Diego Souza eu gostei, porque Diego Souza é o maior artilheiro do esporte no Brasileirão, com 38 gols. Jogou 3 Brasileirões e meio, né? Porque ele chegou no segundo, finzinho do primeiro turno para o segundo turno já de 2014, aí teve 15, 16, 17. Em 3 anos e meio ele fez 38 gols, maior artilheiro do esporte no Brasileirão. E Magrão, apesar daquilo que eu falei, indiscutivelmente, e é um cara muito lembrado também. A maioria das pessoas, quando vem, fala em Magrão. Agora, eu vou falar os três do São Paulo. O primeiro não tem nem graça, né? Não tem nem graça. Nem falar, né? Não tem nem graça, porque eu acho que falar do São Paulo é falar desse cara. Você já falou dele aqui hoje. E eu também, como eu fui goleiro, quando era pequeno, jogava futebol, era goleiro. Eu também, na época, eu até esqueci de falar isso, que como a gente foi desenrolando as ideias, eu quando era moleque, eu fui goleiro por causa do Rogério Ceni, cara. Eu gostava de jogar no gol muito por causa do Rogério Ceni, cara. Então, por muito tempo aí eu fui goleiro por causa do mito, né? Ele, por todos os títulos, por toda a história, por ser o maior goleiro artilheiro da história do futebol, como eu era goleiro, tinha essa identificação. E ainda tem um detalhe. O primeiro time do São Paulo que eu vi, que eu comecei a ver futebol em 98, aí eu fazia álbum do Brasileirão, gostava de ler revista Placar, era bem por dentro. E os times de 98 me marcaram muito. Então, os 3 jogadores que eu vou falar aqui estavam naquele time. Você vai lembrar. Primeiro vai ser Rogério Ceni, não tenho o que dizer, maior jogador da história do São Paulo. O segundo, que também estava naquele time e que também é um dos maiores da história do São Paulo, e hoje é dirigente, é o cara que bancou de início. Raí, né? Raí. O terror do Morumbi, né? Raí. Eu vou falar mais pra frente. Um dos 3 jogos que eu vou falar mais pra frente envolve Raí, mas fica aí a expectativa para falar por quê. Envolve Raí, que foi o cara que foi tetracampeão do mundo, apesar de durante a Copa ter ido para o banco. Eu sei porque eu pesquisava, tal, porque eu não peguei a Copa de 94. Mas era o cara diferenciado, sim, ali no meio campo, camisa 10 e tal. E o outro, talvez seja menos badalado que os outros dois, mas também é um ídolo de vocês, que é França. Era um cara que fazia gol naquele time ali. Era um cara que fazia gol. Cara, o França, ele fazia gol todo jogo. Tipo, eu não cheguei a pegar essa época, né, do final da década de 90, né? Como eu sou de 94, eu comecei a ver futebol a partir de 2000, 2001. Mais de 2001 para frente, como eu já tinha ressaltado antes. Mas o França era um cara que fazia gol todo jogo, era um cara que deitava no Corinthians, principalmente. Ele, inclusive, fez 2 gols na final daquele Paulista de 98, como você estava falando. Pô, o Raí dispensa comentários, ele voltou da França justamente para aquela final de 98 contra o Corinthians, né? Fez gol, foram 2 gols do França e 1 gol do Raí. O Raí, inclusive, deu assistência para o 2º gol do França. Então, cara, dispensa comentários, né? O Raí eu queria muito ter visto jogar, é um dos maiores da história. Muita gente coloca ele à frente do Rogério Ceni. Como eu peguei a carreira do Rogério Ceni e vi todos os recordes que ele quebrou, todos os títulos, para mim o Rogério Ceni está à frente, principalmente pelo tempo de clube, né? 25 anos, mais de 1.200 jogos, mais de 130 gols, sendo goleiro, né? 131 gols. Então, cara, para mim o Rogério é o maior ídolo, mas o Raí é top 3 da história do São Paulo. Para mim, Rogério, Telê e Raí, né? E o Muricy em quarto, inclusive hoje é aniversário do Muritri, né? Dá parabéns aí pro professor. Mas, cara, esses 3 aí, esses 4, né? Para mim são os maiores da história do São Paulo, e eu pude ver 2, né? O Rogério Ceni como goleiro e o Muricy como treinador, né? Nessa época mágica aí dos anos 2000. Rapaz, Felipe do Fanático Bahia falou aqui de França. O Aloysio Chulapa, é verdade. Tem o Aloysio Chulapa, que ele veio depois. Inclusive, desculpa até te cortar, que aproveitando aqui o gancho do Felipe, o Aloysio Chulapa, ele veio depois da Libertadores, né? O Aloysio jogou contra a gente a final daquela Libertadores de 2005. Sim, aí fez gol, não foi? Não, é isso, ele fez gol. Ele fez gol jogo foi 1-1 no jogo do Beira-Rio. Sim. Isso, ele marcou no jogo da ida, no 1-1, o gol do Atlético foi dele. E aí o Rogério, no jogo de volta, já falou, você vai vir para cá. Aí ele, meio sem entender nada, ele veio,
jogou o Mundial e ainda deu assistência pro gol do Mineiro, né? Então, pô, Aloysio Chulapa dispensa comentários. O cara é muito identificado com São Paulo, né? Vou fazer uma menção honrosa também, viu? Acho que você vai gostar. Lugano, velho. Lugano é um cara também que tá marcado aí nessa fase vencedora do São Paulo. Zagueiraço, uruguaio, né? Raçudo. Gosto de jogador Cara, assim. eu adoro o Lugano, cara. O Lugano, e assim, ele foi contratado como jogador do presidente, né? O Marcelo Portugal Gouveia que trouxe ele em 2003, ninguém conhecia o Lugano, né? Foi até meio contestado na época. E, pô, deu super certo, cara. O Lugano é um dos pilares, né, daquela zaga do time campeão da Libertadores, campeão mundial de 2005, né? Você tá falando aqui o Bordon também. Bordon, o Felipe tá bem antenado. O Felipe Felipe tá... falou de Sandro um Hiroshi. baiano, é um baiano São Paulino. Felipe falou de Sandro Hiroshi. Rapaz, a única coisa que eu lembro de Sandro Hiroshi foi que descobriram que ele era gato. No final dos anos 90. O São Paulo, inclusive, perdeu pontos por causa disso daí, viu? História aí bem polêmica. Mas, cara, falar pra você assim, mano, é meio difícil você fazer um top ídolos do São Paulo, porque é muita gente que fez história, cara. Entendeu? Tipo, o Lugano, pra mim, cara, inclusive, eu tenho uma camisa do Lugano, que foi num jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Pacaembu, que ele jogou, acabou o jogo, São Paulo ganhou de 1-0, gol no final, ele jogou a camisa no tobogã, né, que tem o setor que fica atrás do gol, que é o tobogã, e eu tava lá e eu peguei a camisa, então tá aqui guardada, né, fabuloso, fabuloso, segundo maior artilheiro da história do São Paulo, fabuloso terror dos Gambá também, então, mas o Lugano, cara, ele tem uma identificação muito forte. Hoje ele tá junto com o Raí, né, na diretoria do São Paulo. E torcer assim para que o trabalho que estava meio ruim, que melhorou agora, continue com os bons fluidos, né? Beleza. Vamos parar de falar isso, senão a gente não entra no outro assunto. Felipe tá botando mais jogadores do São Paulo na roda aí. Mas os três que eu lembro, não é que foi melhor, assim, os três que eu lembro. Pensei no São Paulo, lembro, são Rogério Ceni, Raí e França. E essa menção honrosa aí para Lugano, que um pouco mais recente, né? Mas não dá para deixar de falar. Ó, Felipe quer saber como começaram a chamar você de Jimmy. É porque Dimitrios é um nome grande, né? Abreviaram, foi isso, né? Isso, exatamente. Então, respondendo aqui a pergunta do Felipe, cara, a família da minha mãe, né? A família, parte da minha mãe é grega, né? E meu avô era Demetri, meu avô se chamava Demetri. E aí meu avô, ele faleceu 2 anos antes de eu nascer, né? Aí quando eu nasci, minha mãe, para homenagear o meu avô, me chamou de Dimitrios. Colocou meu nome de Dimitrios. Meu primo é Dimitrios, eu sou Dimitrios, meu avô era Demetri. Então, a origem do meu nome é essa, porque a família da minha mãe é grega e por causa também do meu avô, né? Jimmy, vamos falar agora de um assunto mais livre assim, mas que é uma coisa que eu quero ouvir de um torcedor do São Paulo. Eu peguei muito essa época, 2006, 2007, 2008, o tri brasileiro em sequência, que foi o primeiro Hexa brasileiro. Tem gente que fala que é outro aí, mas foi o São Paulo, primeiro Hexa brasileiro. É isso. Primeiro tri consecutivo. Como foi para você ver aquele momento ali? Porque eu lembro que quando eu vivi aquilo ali, foi assim, eu tinha 15, 16, 17 anos, então eu estava bem ligado já. E eu olhava para aquele momento e eu dizia, pô, eu acho que vai acabar a competitividade no Brasil, São Paulo vai ganhar tudo. E, de repente, entra uma sequência sem títulos, teve a Sul-Americana em 2012, mas também não está ganhando Paulista, no Brasileiro, depois de alguns anos, está lá em cima de novo. Por que você acha que teve essa, vamos dizer assim, do auge, o time, de repente, começou a ficar no meio da tabela, não disputar tantos títulos? O que foi que aconteceu de 2006, 2007, 2008 em diante que o São Paulo não voltou mais para aquele patamar? Cara, o problema é assim, o problema é que o futebol brasileiro, o pessoal, quem é dirigente de futebol, o dirigente acha que ele é torcedor e que ele pode assim,
esnobar dos adversários, e não é assim, cara. O São Paulo, ele teve um período muito bom de 2005 até 2008. Eu vou colocar até 2009, tá? Porque apesar de não ter ganho o Brasileiro, o São Paulo foi até a última rodada com chance de ser campeão, inclusive ganhou do Sport na última rodada, né, por 4-0. Com gol de Mas Rogério Ceni. Rogério Ceni gol de Rogério Ceni adorava de fazer gol do falta. Sport. Isso, o Rogério Ceni fez gol de falta nesse jogo, foi 4-0. O São Paulo chegou até aquela rodada com chances de ser campeão, mas como tinha tropeçado em jogos anteriores, que não poderiam ter tropeçado, a chance de título ficou mínima, né? Principalmente porque o Flamengo pegou o Grêmio e o Inter estava na disputa. Então, até 2009, vou colocar 2009, 2010, o São Paulo estava organizado, era o time que tinha o principal refis, né? Porque o centro de treinamento do São Paulo sempre foi referência, né? E aí se acomodou, cara. Se acomodou. O São Paulo ganhou tantos títulos, ficou tão na frente que os dirigentes falaram, pô, o São Paulo é soberano, ninguém vai chegar na gente. O São Paulo parou no tempo, né? O erro dos dirigentes do futebol brasileiro é isso, cara. O futebol brasileiro é cíclico, né? Se o São Paulo tivesse mantido um padrão, né, tivesse acompanhado a evolução dos outros clubes, a gente poderia ter tido mais tempo no auge, né? Principalmente porque nós fomos pioneiros de tudo isso. Mas a prepotência, eu vou chamar assim, a prepotência da diretoria do São Paulo, conforme os anos foram passando, principalmente depois do terceiro mandato do Juvenal Juvencio, que fez 2 mandatos muito bons antes, mas o terceiro mandato acabou com o clube, cara, isso resultou nisso tudo que está acontecendo, né? Então, esses 8 anos sem título, essa fila aí não é à toa. Né? Então, o São Paulo parou no tempo, porque tem muitos títulos, né? Como você falou, se for pegar os títulos, o São Paulo realmente é o maior clube vencedor do futebol brasileiro, mas futebol, além de história, é presente, e o presente do São Paulo não era animador, cara. Tá começando a melhorar agora, e eu ainda tenho receios, né? Principalmente depois do que aconteceu em 2018, né? Que o time começou bem e depois oscilou muito. Então, cara, você tem que deixar uma prepotência, entre aspas, para o torcedor. Você não pode, você dirigente, trabalhar com isso. Achar que você é o melhor e parar no tempo. E isso fez o São Paulo oscilar. Depois disso, São Paulo começou a demitir muitos técnicos, contratar demais, gastar muito. E isso é uma receita que não dá certo, cara. Se você for pegar os 3 títulos do São Paulo, foi uma sequência só com o Muricy. Teve uma contratação ou outra, sabe? Vendia um jogador, trazia outro. Depois disso, depois do terceiro mandato do Juvenal, vários técnicos foram demitidos, vários técnicos contratados, vários jogadores contratados, vários jogadores vendidos. Você pega a base para vender, para fazer dinheiro para fora. Então, tudo isso daí, cara, culmina nisso que está acontecendo. Então, assim, agora pegando o momento atual, apesar de eu ter pedido várias e várias vezes a saída do Fernando Diniz por erros que ele fazia absurdos, foi bom o Raí ter dado um tempo para ele. Foi bom. Quem diria que hoje eu ia estar falando isso? Se eu falasse isso há um mês atrás, eu ia estar me chamando de louco, né? Mas futebol é muito cíclico. Então, o Raí deu essa chance para o Diniz, né? Que precisava ter dado para o Aguirre em 2018, que não deu essa chance para o Aguirre. Então essa sequência de trabalho para o treinador, a confiança que o elenco tem no treinador, está sendo fundamental para o São Paulo tá no momento bom, né? Como tá. Eu ainda acho, eu sou muito, assim, hoje eu estou mais pés no chão do que anos atrás, né? Eu sempre fui um cara, tipo, um torcedor, assim, por ter pegado um momento bom, achar que, pô, uma hora ou outra ia melhorar. Mas, assim, hoje eu sou muito mais pés no chão do que anos atrás. Eu ainda acho que, apesar de São Paulo estar nesse momento bom no Campeonato Brasileiro, tá 2 jogos a menos, tá com chances reais de assumir a liderança, eu acho que a disputa do São Paulo não é título brasileiro ainda. Pode ser mais para frente, se o São Paulo continuar ganhando esses jogos, que está ganhando principalmente dos confrontos diretos, beleza. Aí o São Paulo, sim, tem chance de ser campeão. Mas é pés no chão, pensar jogo a jogo, pensar com cabeça no lugar, né? Não deixar a empolgação tomar conta e torcer para que um dos 2 campeonatos a gente ganhe. Se os deuses do futebol permitir sair da fila com 2 títulos nacionais, vai ser lindo. Aí
aí eu tô feito. Tem um jogador que está no elenco atual do São Paulo, que é um craque, não está mais no seu melhor momento, mas assim, é um craque de bola, já foi para a Copa do Mundo. Eu já vi notícias, não sei se é verdade, de que ele é torcedor do Sport, né? Pernambucano Hernanes. Como é que você vê Hernanes nesse elenco? Ele mal entra, mesmo com essa carga de jogos que o São Paulo teve aí. Jogou Libertadores, depois Libertadores pegou Sul-Americana. Tem a Copa do Brasil aí, que o São Paulo está avançando. Teve o Paulistão até as fases finais. E o cara que mesmo com esse volume todo de jogos, por sinal, agora o São Paulo vai ter os jogos atrasados, vai ter uma sequência de novo. Por que Hernanes não está jogando tanto aí nesse time? Cara, o Hernanes, ele é um cara que ele não. Que ele não tem condição de ficar jogando os 90 minutos, né? A gente sabe das condições físicas dele, que não são as mesmas de anos atrás, até de 2017, que ele foi fundamental para o São Paulo não cair naquele ano. Inclusive, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, porque o São Paulo saiu da zona de rebaixamento numa vitória sobre o Sport no Morumbi, né? Aquele São jogo Paulo foi fundamental para o ganhar do São Paulo. Sport no Morumbi é a mesma coisa que, sei lá, show de Roberto Carlos em dezembro. Todo mundo sabe que vai ter. É porque aquele jogo em especial que a gente vai falar mais para frente tirou o São Paulo daquela situação desconfortável. Mas assim, o Hernanes, cara, ele é fundamental para esse elenco do São Paulo, principalmente pela figura que ele é, pelo que ele representa para o clube, pela história que ele tem. Então ele é importantíssimo, cara. O Hernanes hoje ele é importantíssimo para a história do São Paulo. Não tem como falar do São Paulo sem falar do Hernanes, principalmente nesse momento presente, né? E apesar dele não ser titular, eu acho que ele não tem condições físicas para ser titular, ele entrar num jogo ou outro, jogar meia hora, jogar 40 minutos, eu acho que é fundamental, porque ele é um cara que agrega para o elenco tanto no vestiário quanto no campo. Tanto que no Brasileiro desse ano ele fez um gol de falta contra o Corinthians, ele teve participações em outros jogos e como eu falei, em 2017 ele foi fundamental para a gente não cair. Então em 2017 foi a torcida e foi o Hernanes que tirou o São Paulo daquela situação preocupante, né, que a gente vivia. Então o Hernanes ele vai acabar tendo mais chances aos poucos, porque, cara, o jogador que vai jogar no futebol chinês hoje, quando volta para o Brasil, ele não tem a condição física, né? O que a gente joga em 2, 3 meses, eles jogam numa temporada lá. Então, para você manter o físico, para você manter o ritmo de jogo, é diferente, é outra coisa. Mas eu não condeno muito jogador que vai para a China, não, viu? Se eu fosse jogador, eu acho que eu encarava fácil. Ganhar um dinheirinho lá, pouco jogo, pouca cobrança. Então. Lá na China você vai para ganhar dinheiro. Isso é fato, né? O Hernanes fez seu pé de meia lá justo por tudo que ele fez pelo São Paulo. Para a primeira passagem, ganhou 2 brasileiros. Aliás, ele ganhou ele estava em 2006, ele ganhou os 3 brasileiros. Ele voltou depois, salvou o São Paulo do rebaixamento e depois ele voltou para o clube onde ele estava, né? Porque ele tinha contrato. Mas o Hernanes, cara, eu sou muito grato pelo que ele fez. Para mim, ele é ídolo, sim. E ele vai acabar ele vai ter que ter mais chance, principalmente nessa maratona de jogos, né? Essa maratona de jogos que o São Paulo vai ter agora, vai pegar o Goiás quinta-feira, depois vai pegar vocês, depois pega o Botafogo também, que é jogo atrasado, depois pega o Corinthians, e em um momento ou outro ele vai ter que entrar porque o elenco tem que rodar, cara. Por isso que me preocupa o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, para você se manter na parte de cima, você tem que ter um elenco. Né? O elenco do São Paulo não é ruim, mas também não é um elenco numeroso, não é um elenco grande. Então isso me preocupa um pouco para a sequência do Campeonato Brasileiro, sim, mas a gente já mostrou que a gente bate de frente com todos os nossos concorrentes. Ganhamos do Flamengo 3 vezes no ano, né? Só em 17 dias a gente ganhou do Flamengo 3 vezes. Empatamos com o Inter lá no Beira-Rio. Ganhamos do Palmeiras no Allianz Parque também, que foi um resultado grande. Em clássico esse ano a gente está invicto. Um time que até anos atrás chegava em clássico, apanhava, esse ano está invicto em clássico. Então a molecada da base dando conta, que é mérito do Diniz também. A molecada da base está rendendo, o Brenner fazendo gol todo jogo, o Luciano. Então para o São Paulo se manter nessa parte de cima da tabela nas próximas rodadas, é fundamental rodar o elenco, cara. E é fundamental também
ganhar esses jogos que o São Paulo está tendo dificuldade. Por isso que eu falo, o jogo contra o Sport, que vai ser domingo agora, 8h30 da noite, dia 6, para mim vai ser um jogo dificílimo. Eu vejo você dando, o São Paulo vai ganhar fácil. Imagine para mim, se você o acha São que vai ser Paulo vai difícil, ganhar imagine fácil. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Eu acho esses jogos contra o São Paulo no Morumbi, velho, o cara vê só por ver mesmo. Não, mas são jogos difíceis, cara. São jogos difíceis, então, assim, eu costumo até falar para as pessoas, cara, para mim não tem jogo fácil. Inclusive, o São Paulo jogou com o Vasco domingo aqui. São Paulo vinha de 6 vitórias seguidas, pegou o Vasco todo desfalcado no Morumbi e empatou. Era para ganhar. O Vasco tirou 4 pontos do São Paulo. A gente ficou na bronca aqui. A gente queria que o São Paulo ganhasse aquele jogo, porque é isso. Então, tipo, São Paulo contra times defensivamente organizados, São Paulo tem uma dificuldade. Por isso que eu falo, não vai ser jogo fácil. Se o São Paulo ganhar de vocês, que eu espero que ganhe, vai ser 1-0, vai ser 2-0, 2-1, não vai ser jogo fácil, cara. Eu espero, sinceramente, um jogo bem disputado. Jimmy, aproveitando que você falou em jogo, vamos entrar em 3 jogos. Você vai dizer, depois eu vou dizer 3 também. Diga aí 3 vitórias marcantes do São Paulo em cima do Sport. Deve ter sido difícil de escolher, porque vocês ganham quase todas. Que é isso, cara. Eu vou escolher 3 jogos que para mim foram marcantes, assim, pelo que aconteceu na partida em si. O primeiro jogo foi 2008, jogo no Morumbi, Campeonato Brasileiro. Foi no começo, né? Foi na 7ª rodada, o São Paulo ganhou de 1-0, gol do Hugo, né? Aos 45, 46 do segundo tempo, onde numa cobrança de escanteio o Richarlison dá um toque de cabeça e o Hugo chuta no canto. Teve esse gol, né? Esse 1-0 em 2008. Rapaz, eu lembro desse jogo. Eu tava vendo esse jogo. Tinha um barzinho embaixo do prédio que eu morava. Não tinha o Premiere. A gente assinou o Premiere aqui em casa só em 2009 pela primeira vez. A gente foi num barzinho que tinha embaixo lá de casa. 46, sei lá, jogaram a bola na área, o Sport botou para escanteio. E rapaz, o torcedor do Sport, eu acho que tem um negócio com escanteio que a gente fica com medo, parece que é um pênalti. Eu entendo muito vocês. Eu também tenho medo demais de bola parada. Cara. Rapaz, esse escanteio aí nos acréscimos, sai o gol do São Paulo ali. Cara, eu te entendo super, eu super entendo você, porque eu também tenho muito medo de bola parada, principalmente nos últimos anos. Então, cara, toda bola alçada na área, aquele Deus nos acuda. Mas teve esse jogo de 2008, foi 1-0. Deixa eu só mandar 2 abraços aqui. Lopes Sergipano, que está sempre presente, e Givaldo, lateral direito do Sport dos anos 90, que está sempre presente. Um abraço, Givaldo. Pode continuar aí. Tamo junto. Então, além desse jogo que foi 1-0, eu lembro que eu ouvia esses jogos no rádio, porque eu não tinha Premiere também, né? E aí eu tentava assistir o jogo pelo computador, ver se naquela época já tinha streaming e tal. Aí eu entrava num site ou outro para tentar assistir, mas geralmente era pelo rádio, esses jogos dessa época que o São Paulo estava no auge. Teve em 2009, eu não sei se você vai lembrar desse jogo. São Paulo ganhou por 2-1 na Ilha do Retiro, que o Washington fez 1-0. Claro que eu vou lembrar. O Sport empatou aos 40 e levou o 2-1 aos 49. Exatamente. Hugo de novo, né? O Hugo de novo, o Hugo de cabeça, cruzamento do Júnior César, exatamente. O São Paulo ele estava disputando, naquela fase do campeonato, o São Paulo estava disputando pau a pau a parte de cima da tabela, né? Era a época ainda que o Palmeiras estava liderando o campeonato. Então, aquele jogo foi marcante porque deixou a gente vivo na briga pelo título. A gente tinha a chance de ser campeão daquele ano até a última rodada, né? Que a gente também pegou vocês, mas aquele jogo que a gente ganhou por 4-0 acabou não servindo de nada pelos pontos que a gente deixou escapar contra o Botafogo e contra o Goiás. Mas esse jogo, esse 2-1, foi bem marcante, com gol nos acréscimos. Eu comemorei demais esse gol, né, pelas circunstâncias do jogo. E 2017, cara. 2017, que foi 1-0 pro São Paulo, inclusive a foto. Eu já falei para você, mas falando pro pessoal que tá nos assistindo em casa, a foto de divulgação do canal foi esse jogo São Paulo 1, Sport 0, gol do Marcos Guilherme. Né, o São Paulo estava jogando de preto, o Sport estava jogando de dourado. E que foi o jogo que o São Paulo saiu da zona do rebaixamento. Por isso que perdeu, o Sport só perdia de dourado, velho.
Cara, esse jogo foi importante por dois motivos, que foi muito marcante para mim. O primeiro motivo, o São Paulo ganhou e saiu da zona do rebaixamento, né? Foi, foi um jogo assim que lavou a alma do torcedor. E para colocar um ingrediente mais especial, aos 47, 48 do segundo tempo, um escanteio para o Sport. Não lembro quem cobrou, acho que foi o Mena que cobrou. O Mena que jogou no São Paulo em 2016, né? Tava naquele time que foi para a semifinal da Libertadores. O Mena cruzou, não lembro quem desviou. Aí teve um toque de cabeça e o Sidão. Quem diria que o Sidão fez um milagre e tirou o São Paulo da zona do rebaixamento? Porque se o Sport empata aquele jogo, cara, ia ser um clima de velório total. Total. E o Sidão faz um puta milagre e tira o São Paulo da zona do rebaixamento. Então aquele jogo foi marcante por isso. Foi o começo da arrancada do São Paulo para sair da zona de perigo. Porque até lá, a corda estava no pescoço, né? E aí teve a sequência de jogos no Pacaembu, que o São Paulo foi super bem contra Flamengo, contra Santos, né? Depois empatou com o Botafogo, Chapecoense, ganhou do Atlético Paranaense também, né? Numa sequência de jogos no Pacaembu. Mas aquele jogo contra o Sport 2017, apesar de não ter sido um ano bom para o São Paulo, foi marcante para a gente sair da zona do rebaixamento. Porque, assim, para a gente... É o que a gente tem para falar hoje, que a gente nunca foi rebaixado para os nossos rivais aqui, porque a gente já está 8 anos na seca, os caras ganhando título, tal. A gente tem que falar, pô, a gente nunca caiu. A gente já viu 2 rebaixamentos do Palmeiras, um do Corinthians, inclusive no ano que a gente foi campeão, né? Então, o que a gente tem para falar hoje, né, além de toda a história, né, que dispensa comentários, é que a gente nunca caiu. Então, assim, ter escapado da zona do rebaixamento naquele momento foi fundamental. Antes de eu falar meus três, eu vou citar um jogo histórico entre Sport e São Paulo. Givaldo tá lembrando aqui porque ele estava em campo. Foi em 94, no Brasileiro. O Sport ganhou de 5-2. O São Paulo era o atual bicampeão mundial, um timaço. E o Sport fez um jogaço na Ilha do Retiro. Aquele time de 94 do Sport deu algumas goleadas. Meteu 3-0 no Corinthians, no Pacaembu. Meteu 5-2 no Botafogo, em Caio Martins. E esse jogo, esse 5-2 no São Paulo, é um jogo histórico assim para o esporte em geral, não só para aquela campanha. Porque é muito lembrado esse jogo quando se pensa no que é o Sport na Ilha do Retiro. Que é um time que joga para cima, que mesmo que no papel não seja melhor que o adversário, mostra em campo que não é moleza para ninguém. E esse 5-2 realmente foi um jogaço. E valeu, Givaldo, porque ele estava lá. Grande Givaldo, palmas aí para você. Tamo junto, Givaldo. Eu só não vou te agradecer tanto pelo jogo, mas valeu, tamo junto pela participação aí. Foi um jogaço. Aí eu vou falar agora 3 que eu vi, né? 3 vitórias marcantes do São Paulo, em cima do São Paulo que eu vi. A primeira é essa que eu tô com a camisa aqui. Na verdade, eu vou fazer uma espécie de pódio, né? Vou pro terceiro lugar. Essa da camisa que eu tô aqui estreou nesse jogo, que foi um 2-0 do Sport contra o São Paulo em 2015. Esse time de 2015 do Sport fez a melhor campanha do Sport nos pontos corridos, foi o 6º lugar. E esse jogo, esse 2-0 em cima do São Paulo, foi uma das melhores exibições daquele time. Foi aquele jogo que 2-0 ficou barato. Podia ter sido 3-4. Sim. E o primeiro gol foi uma jogadaça. André ajeitou de calcanhar. Marlone encontrou Elber. Ele tocou no contrapé de Rogério. E o segundo foi de Ferrugem, que só fez esse gol com a camisa do Sport. 2-0, jogo de estreia dessa camisa, que foi um sucesso de venda na época. Então, assim, foi um jogo bem legal, bem marcante, esse 2-0. E agora eu vou falar 2 mais antigos, mas que são mais marcantes para mim. Eu vou falar o de 2000, da Copa dos Campeões, que eu tinha adiantado quando a gente falou de Raí. Que eu vou lembrar de Raí mais pra frente. Esse jogo, eu acho, eu não tenho certeza, que foi o último jogo da carreira de Raí, porque ele depois falou que ia se aposentar. E a gente fala muito, né, que o Sport aposentou Raí naquela Copa dos Campeões. E foi o primeiro jogo. Os jogos eram em João Pessoa e Maceió, né? Eram campos neutros. Sim, os jogos eram aí em João Pessoa, na Paraíba e em Alagoas, né? Eu na época que eu tava estudando pro Fanáticos 3, eu vi essa curiosidade. Eu não sabia disso antes de rever. Eu lembro que eu tinha 9 anos, em 2000, eu já acompanhava ali o time. E o primeiro jogo, o jogo de ida, né, que era ida e volta, apesar de serem 2 campos neutros, o São Paulo tinha ganho de 2-1.
E no segundo, o São Paulo abriu 1-0. Então o Sport estava com 2 gols para tirar de desvantagem, né? Tinha que empatar e fazer 2 ainda de vantagem. E o Sport empatou com o Adriano, que estava emprestado pelo São Paulo, jogou demais. Que Adriano jogou em 2000. Lembro. Que jogou depois no... Isso. Que depois jogou no Curitiba, o Adriano, não foi? Não, Adriano Meia jogou no São Paulo em 2001 depois. Ele era do São Paulo, estava emprestado. Ele era do São Paulo, estava emprestado. Ele jogou muito em 2000, fez 2 gols nesse jogo. E Nildo perdeu um pênalti quando estava 2-1, Rogério Ceni pegou. Deu uma adiantada ali, mas naquela época... normal. Eu adoro o Rogério, mas ele adorava adiantar em pênalti. Naquela época não era muito comum os juízes mandarem voltar, então ninguém nem reclamou na época. Anos depois, assistindo, eu pensei, pô, como ele adiantou, né? Mas aí, mesmo o Sport tendo perdido esse pênalti, Marquinhos, que era um cara que tinha sido emprestado para o Ibis no Pernambucano e foi agregado no elenco ali depois do estadual, entrou no jogo e fez 3-1. Foi uma emoção muito grande, o Sport se classificou para a final. Infelizmente, perdeu a final para o Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras era menos time do que o São Paulo, que o Sport tirou na semi, o que deixou a gente mais frustrado, né? Até hoje a gente remói muito. Pô, aquela Copa dos Campeões, a gente ia para a Libertadores. Esse jogo contra o Palmeiras eram 2 jogos também, não, Rivaldo? Eu não cheguei a pegar essa época. Era só um. O problema era esse. Porque era assim, a Copa dos Campeões eram os campeões regionais e alguns vices, se eu não me engano. Aí o Sport estreou com o América Mineiro, que tinha sido campeão da Sul Minas, na frente de Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Inter. O América Mineiro tinha sido campeão da Sul Minas. Aí no primeiro jogo ganhou de 2-1, mas no segundo o Sport meteu 3-0. Aí o Sport pegou o São Paulo, perdeu de 2-1, depois ganhou de 3-1. Aí tinha aquele negócio, todo mundo pensando, pô, o Sport no segundo jogo tá revertendo. Aí na final só era 1, né? O Sport perdeu de 2-1, que é outra coisa que a gente fala muito. Se tivesse o retorno, o Sport ganhava de 2 Poderia gols. ser ganharem do Palmeiras, exatamente. E foi um título até com Murtosa, né? O Filipão tinha saído, não sei porque, era Murtosa que estava, o único título de Murtosa como técnico, né? E não auxiliar. O Sport deu esse gostinho para os caras, na minha opinião, era mais time, né? Mas, enfim. E o primeiro lugar é o melhor jogo que eu já vi do Sport na minha vida. 2000, Brasileirão, foi o jogo que o Sport garantiu vaga para as oitavas de final, que era o Brasileirão, tinha 12 do era a Copa antiga Copa João Avelange, não é? Eram 12 do módulo azul, o primeiro era azul, aí a segunda era amarelo, aí tinha o 3, e o terceiro que era branco e verde, era depois no fim das contas tinha um. Não, eram 2, era o branco e o verde, aí os 2 campeões se enfrentavam, aí sobrou um, que foi Malutron. Aí se juntaram... Cara, esse campeonato... Sim. Esse campeonato, cara, por exemplo, o São Caetano acho que estava no módulo no amarelo, que é o segundo, isso. Exato, eles se classificaram para as oitavas de final, e depois disso eles chegaram na final. O Paraná também estava no módulo amarelo, fez uma boa campanha também. São Paulo saiu para o Palmeiras, se eu não me engano, nas oitavas ou nas quartas, acho que foi nas oitavas, se eu não me engano. São Paulo saiu para o Palmeiras. Você está falando que o Palmeiras tinha mais time, mas São Paulo também acabou saindo para o Palmeiras nessa Copa João Avelange. Mas eu acho que tinha mais time, pô. O Palmeiras foi mais copeiro, vamos dizer assim, né? Porque jogou daquele jeitinho ali, esperando o erro adversário. Agora, bola mesmo, São Paulo tinha mais bola, na minha opinião. Sim, aí esse jogo da Copa João Avelange, Sport São Paulo, foi um 4-3 para o Sport na ilha. Eletrizante. O Sport fez 1-0, São Paulo empatou. O Sport fez 2-1, São Paulo empatou. O Sport fez 3-2, São Paulo empatou. Aí o Sport fez 4-3 aos 46 do segundo tempo. Não deu mais tempo. Mas foi um jogaço, porque também garantiu a classificação do Sport para as oitavas. Algumas rodadas antes, não lembro se 2 ou 3 rodadas antes. Leão era o técnico do Sport e da seleção na época, né? E os 2 goleiros eram os 2 goleiros que tinham sido convocados para a seleção, Bosco, do Sport, e Rogério Ceni, de São Paulo. Bosco que depois... veio para São Paulo. Foi ganhar alguns títulos aí no banco, né? O Bosco foi banco do São Paulo a partir de 2000, se eu não me engano, 2007. Não lembro se 2006 ele estava. Acho que estava 2006. 2005 no Mundial. 2005 ele estava no Fortaleza. 2005 ele já foi para o Mundial, para o banco. 2005. Nossa, não lembro, porque o 2005 eu lembro que tipo era um goleiro assim X que tava lá.
Eu Mas agora lembro, que você tá eu falando, lembro. eu não lembro. E olha que eu lembro bem desse Mundial, lembro do jogo, lembro do ano, tal, mas não lembrava do Bosco em 2005, já no São Paulo. Eu lembro que o Bosco ele estava no Fortaleza, inclusive o São Paulo ganhou do Fortaleza por 3-2, onde o Bosco catou muito e foi a partir de lá que o São Paulo teve o interesse. Então, provavelmente, esteja certo o que você falou, que o Não Bosco é. veio já para o Mundial. Eu lembro que eu E vi depois na comemoração. Eu descobri na comemoração, ele lá com os jogadores, aí o Bosco tá aí, eu não sabia não, eu descobri na comemoração. então, e aí o Bosco ele ficou reserva do São Paulo até 2010, 2009, 2010, né? Eu lembro do Campeonato Paulista de 2009 que ele jogou contra o Corinthians os dois jogos não, ele jogou a semifinal contra o Corinthians no Morumbi, né? Que o Ronaldo acabou ganhando do Rodrigo na corrida e fez aquele gol de cobertura, mas o Bosco foi assim. Lógico que era a dinastia do Rogério, não tinha como pegar a titularidade do Rogério por tudo que o Rogério simbolizava. No São Paulo ainda simboliza, né? Apesar de já ter encerrado a carreira e tudo mais. Mas o Bosco, sempre que entrou, ele correspondeu, cara. Sempre que entrou, o Rogério estava machucado, o Bosco entrava, o Bosco fazia bons jogos. Inclusive, nesse jogo de 2009, o goleiro do São Paulo... Ah, não, era o Denis, ó, já estava confundindo. Mas o Bosco, ele sempre entrou bem, sempre deu segurança. Então, apesar de ter jogado pouco, quando entrou, foi bem. Foi bem. E aqui ele foi um ídolo, meu primeiro, né? Porque eu era goleiro, como eu te disse. Então, o Bosco foi meu primeiro ídolo. E nesse jogo, pô, 4-3, toda hora, gol lá, gol cá. Foi sensacional. Eu lembro que eu vi num barzinho, morava lá em Olinda na época. Eu lembro que eu vi no barzinho, sensacional. Eu e meu pai temos uma lembrança desse jogo. A gente se abraçou muito no quarto gol. Foi um jogaço. E eu botei em primeiro lugar pelo simbolismo também da classificação. Eram esses três jogos aí que eu ia falar. E queria agradecer muito, Jimmy, sua presença e abrir espaço para fazer essas considerações finais. Se tiver alguma coisa que você queira falar aí do São Paulo que eu não perguntei, pode falar agora. Cara, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês aí no canal Esporte Números. Agradecer o convite, essa participação, essa resenha aí que foi sensacional. Espero voltar mais vezes aqui para a gente trocar essa ideia, para a gente resenhar bastante. Agradecer aí o pessoal que nos assistiu, a galera que participou, em especial o Felipe do Fanático Bahia, todo mundo que participou aí, que entrou. E, cara, foi um papo muito leve, deu para relembrar coisas assim do passado, bem nostálgicas, né? Principalmente da época que eu era feliz e não sabia, na época de colégio, né? Porque eu acompanhei 2008, em tudo. 2008 eu era feliz e sabia, viu? É. Cara, essa época de 2005 a 2008 foi bem a época que eu tava no colégio, né? Foi dos meus 11 até os meus 14, 15 anos, então deu para tirar bastante onda com a rapaziada, deu para comemorar muitos títulos, né? Foi uma época assim bem vitoriosa e que eu pude acompanhar, eu que pude acompanhar toda a carreira do Rogério Ceni, que foi meu ídolo desde 2001, desde quando ele ainda não era tudo que ele se tornou ao longo da carreira. Então eu pude acompanhar toda a carreira dele, todas as quebras de recordes, todos os títulos. Então a gente fala muito. Eu não vi Pelé, eu não vi Maradona, mas eu vi Rogério Ceni. Então eu tenho que reiterar isso. Agradecer também o Rogério porque ele estava no Fortaleza e no Flamengo, né, na Copa do Brasil. Que ele vá para o Grêmio também, né, para a gente tirar eles na semifinal. Rogério, vá para o Grêmio. Você é muito ídolo nosso, vai ajudar a gente a chegar nessa final aí. Mas brincadeiras à parte, agradecer todo mundo aí que nos assistiu, agradecer a participação. Espero poder voltar mais vezes e é isso, Nivaldo. Agradecer demais aí sua paciência, esse papo. Cara, muito bom relembrar coisas assim antigas, porque não parece que passou tanto tempo, cara. A gente está em 2020, indo para 2021, e quando você pega jogos assim do passado, década de 2000, né? Você que acompanhou a final da década de 90, eu não tive essa chance. Eu Mas você que comecei a ver acompanhou a final da futebol, década eu comecei a ver futebol exatamente na Copa de 98. Aí o Brasileirão de na Copa 98, de na Copa de 98. 98. O Brasileirão de A minha, 98 eu já peguei. a minha primeira Copa do Mundo, pra você ter ideia, foi 2002, cara. 2002 eu tinha 8 anos, né? Eu comecei a ver futebol em 2001
e 2002 já teve a Copa que o Brasil foi penta. Então, aquela Copa de 2002 eu lembro de todos os jogos, né? Lembro que eu acordava cedo para assistir Estados Unidos e Portugal. Lembro que eu acordei para ver Alemanha e Arábia Saudita. Acordava cedo para ver os jogos da seleção 8-0, não foi? brasileira. A Alemanha e Arábia Saudita foi 8-0. Foi 8-0. Foi 8-0. Eu lembro que eu acordei cedo para ver esse jogo, era um sábado. Então, cara, relembrar essa época, para mim é muito nostálgico, porque eu lembro de muita coisa dessa época e, pô, parece que foi ontem, sabe? Então, tipo, já faz 18 anos. Época de São Paulo do Mundial, daqui, ó, hoje é dia, o quê? Dia 30? Daqui 18 dias vai fazer 15 anos do Trimundial de São Paulo. E, pô, eu lembro direitinho de todo, de tudo, sabe? Eu lembro que eu acordava de hora em hora para não perder o despertador, com medo de perder a hora, sabe? Eu lembro de tanta coisa, velho, que quando eu paro para pensar, eu falo, caralho, já passou tanto tempo, né? E a última vez que o São Paulo foi campeão, eu tava no terceiro colegial, hoje eu já sou jornalista formado. Então, cara, tá mais do que na hora São Paulo ser campeão de alguma coisa, que seja da Copa do Brasil, que seja do Brasileiro, que seja dos dois, que seja qualquer coisa, cara. Eu só quero gritar campeão, tá entalado, velho. Beleza, pô, Jimmy, valeu muito. Sucesso para você também na carreira como jornalista aí. Eu estou estudando jornalismo, na minha segunda graduação. Quem sabe a gente não se cruza também futuramente aí na área profissional. Com certeza. Com certeza, irmão. Eu desejo toda a sorte para você nessa conclusão. Em qual semestre você está do jornalismo? Estou no segundo período, entrei esse ano. Ah, ó, você vai ver, ô Nivaldo, que passa voando, velho. Então, ó, 4 anos não são nada. Daqui a pouco você já vai estar formado. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar aí na área do jornalismo, cobrindo jogos da seleção brasileira, cobrindo jogos dos nossos clubes, participando de redação, participando de programa de televisão. Então isso daí, esse projeto que você tem do esporte, esse projeto que a gente está do Futebol Sem Fronteiras, com certeza vai abrir muitas portas para a gente. Te agradecer novamente aí por estar participando, por estar batendo esse papo bem legal. Agradecer todo mundo aí que nos assistiu, que participou dos comentários. Então, agradeço de coração aí por tudo e sempre que você precisar, Nivaldo, é nóis, viu, velho? Sempre que você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, pode me chamar, que sempre que eu puder fortalecer aí você, que eu puder estar ajudando, tamo aqui, sempre. Beleza, valeu, Jimmy, valeu todo mundo que comentou aí, Givaldo, meu lateral direito, Carlos André, Marcelo Alves, está falando aqui que o Vasco tomou 4-1 do Ceará, que foi bom para o esporte, né? Porque o Vasco é o primeiro na zona. Então, valeu, Jimmy, sucesso, um abraço. Valeu, Nivaldo, grande abraço, tamo junto, obrigado pela resenha, foi show de bola, irmão, valeu mesmo. Valeu, abraço. Valeu, abraço.